últimos anos, balanço das atividades desenvolvidas junto do eleitorado nos 18 círculos eleitorais provinciais durante o período de 8 a 12 de corrente, sob o lema pela democracia, cidadania e desenvolvimento inclusivo. Foi uma jornada intensa de trabalho, desenvolvida nos termos dos artigos 105 e 106 do Regimento da Assembleia Nacional, que confere aos grupos parlamentares o direito e o dever de trabalhar de acordo com o plano de trabalho dos grupos parlamentares durante a segunda semana de cada mês. O que significa dizer, sem necessidade de qualquer autorização da senhora Presidente da Assembleia Nacional, que, aliás, não se sobrepõe à lei. Por dever de cortesia e respeito às instituições da República, o Grupo Parlamentar da UNITA comunicou ao Presidente da Assembleia Nacional, ao Comandante-Geral da Polícia Nacional e aos governadores provinciais. Eu repito, por dever de cortesia e respeito. O programa visou alcançar os seguintes objetivos: partilhar rendimentos dos deputados com os cidadãos mais carenciados, constatar logo as particularidades da realidade política, econômica e social de cada província, auscultar a sociedade sobre o projeto de lei orgânica da institucionalização efetiva das autarquias locais, de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. Resultados e constatações. Os objetivos foram integralmente alcançados. O povo demonstrou a sua habitual hospitalidade, cortesia e forte entusiasmo ao longo das jornadas. Dialogamos com toda a gente, autoridades tradicionais, autoridades eclesiásticas, comerciantes, empresários, estudantes, professores, jovens e idosos, homens e mulheres de todas as convicções políticas, filosóficas e religiosas. Visitamos hospitais, orfanatos, escolas e mercados. Como dizia, vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras de Jesus Cristo. Há mais felicidade em dar do que em receber. Sentimos-nos felizes por partilhar com algumas famílias, individual e coletivamente, mais de 100 toneladas de bens diversos, medicamentos, cobertores, vestuário, adubos, alimentos como farinha de milho, óleo alimentar, arroz, massa alimentar, sal e até água. Eu repito, sentimos-nos felizes por partilhar com algumas famílias, individual e coletivamente, mais de 100 toneladas de bens diversos, medicamentos, cobertores, vestuário, adubos, alimentos como farinha de milho, óleo alimentar, arroz, massa alimentar, sal e até água. Aprendemos muito nestas jornadas. Um soba, no leste do país, ensinou-nos por parábolas, que o nosso sistema de governação coloca o povo muito distante dos governantes e recursos públicos. Mostrou-se muito preocupado com o facto dos angolanos estarem a ser novamente explorados e maltratados por estrangeiros. Os recursos naturais não estão a beneficiar o povo. Ele diz que vê aviões e caminhões a levarem para o exterior o nosso diamante, o ouro e outros minérios, mas não deixam que o angolano explore as suas próprias riquezas. E se procura explorar alguma coisa para matar a fome, de crime, e pode ser morto. Em Malange, a Joana, de 29 anos, contou-nos o seu drama,
4 filhos, já não aguenta os preços da comida. Para comprar a mesma comida que comprava em dezembro, precisa de ter mais de 24 mil kwanzas. Fizemos os cálculos a partir dos números que nos forneceram e concluímos que isso significa um aumento de 23% em 3 meses no mercado informal. Ou seja, a este ritmo, no final do presente exercício, poderemos ter uma inflação anual superior a 80%. A irmã da Joana corrigiu quando disse que há produtos em que o aumento do preço foi muito superior aos 23%. O preço da fuba de milho, por exemplo, subiu 70%. A fuba de bobó subiu ainda mais nos últimos 3 meses. A baixa ligeira registrada nos preços do açúcar e da massa não alivia em nada os aumentos brutais verificados na maioria dos produtos, incluindo o carapau, o leite nítido e a caixa de frango congelada. As famílias estão mesmo muito mal. Muito mal. A miséria, há miséria autêntica em todas as províncias, em particular no Luanda. A fome relativa foi promovida a fome generalizada. Nos mercados, as pessoas estão a abrir os pacotes de massa, feijão ou açúcar para partir aos pedaços e vender aos bocados, porque não conseguem pagar por 1 quilo, mas precisam de comer. Constatamos também, nas localidades, junto dos consumidores, que a incapacidade das famílias em fazer face à crise atual deve-se essencialmente a 3 fatores combinados. O primeiro, o ajustamento do preço real do kwanza face ao dólar e ao euro para não reduzir os rendimentos das grandes empresas importadoras. Eu repito, o ajustamento do preço real do kwanza face ao dólar e euro para não reduzir os rendimentos das grandes empresas importadoras. A diminuição dos subsídios à gasolina para satisfazer as exigências do Fundo Monetário Internacional. O não ajustamento dos rendimentos dos trabalhadores angolanos aos efeitos perversos daquelas 2 medidas no seu poder de compra. Segundo o jovem Domingos, o economista na Willa, a política atual do governo não foi sensível à perda do poder de compra dos trabalhadores e das famílias. A política econômica do governo foi sensível ao poderoso lobby das importações. Os lucros dos empresários que vivem das importações foram ajustados ao preço do dólar. Já os salários dos trabalhadores, que também vivem das importações, porque quase tudo que consomem é importado, não foram ajustados ao preço do dólar. O dia em que os salários forem ajustados em função do dólar, tal como são ajustados os preços dos produtos que consumimos ou os lucros das grandes empresas, dizia ele, o poder de compra das famílias será restaurado. Senhoras e senhores, empresários e jornalistas, constatamos também que muitos saudaram os novos investimentos em escolas e hospitais, mas lamentam a má prestação de serviços, a falta de medicamentos e a corrupção. Por outro lado, fortaleceu-se a consciência cívica dos cidadãos do interior do país. Todos querem participar. Todos entendem que governar é direito, é dever e direito de todos. Ficamos persuadidos pelos argumentos da doutora Sandra Cabral, representante do CIPROF em Benguela, que acha que o país deve evoluir para círculos uninominais, ou seja, ela defende que os deputados devem ser eleitos individualmente e não nas listas fechadas dos partidos políticos. Os deputados devem estar mais ligados aos eleitores, aos cidadãos, aos interesses das pessoas e das comunidades. Ela acha também que o nível da corrupção aumentou, quer ao nível dos governantes, quer ao nível da administração pública e da sociedade em geral.
O exemplo continua a ver descida. Todo o povo está consciente que o Presidente da República não cumpre a Constituição, não cumpre a lei da contratação pública, não cumpre a lei da propriedade pública e abusa da adjudicação direta de contratos. Se o Presidente não cumpre, quem é que vai cumprir? Dizia Bonifácio, um estudante universitário em Benguela. Por outro lado, todos querem as autarquias, não apenas para resolver com mais proximidade e eficácia os problemas graves de saneamento, educação, transportes, criminalidade, assistência social, ambiente, saúde e educação, por exemplo, mas para se candidatarem mesmo como cidadãos e ajudarem na boa governação dos seus municípios. Dizem que não procuram cargos ou instalações luxuosas, apenas querem ter a oportunidade de demonstrar o seu patriotismo por participar na administração pública dos interesses coletivos da vizinhança. Todos querem as autarquias, o mais depressa possível. Há quem defenda também que se transformem as províncias todas em autarquias supramunicipais, nos termos dos artigos 5 e 218 da Constituição da República de Angola. Mas a grande maioria consultada recomenda-nos que se avance já com as autarquias municipais em todos os municípios, sejam eles 164 ou 325. Como não há nenhum pedaço de terra que não pertence a um município, como não há nenhum cidadão que não viva num município, todo o país deve estar organizado em autarquias municipais. E todos os angolanos devem participar na administração autárquica mediante a eleição dos seus órgãos. Constatamos, de um modo geral, os angolanos amadureceram e querem mesmo uma mudança de vida. É convicção geral que o sistema atual esgotou e já não tem conserto. Está além de qualquer reforma ou revisão. Angola precisa de um novo sistema de governação, uma nova economia, uma nova cultura de governação. Não encontramos ninguém mesmo, que defenda 3 mandatos para o exercício de um cargo executivo pelo mesmo cidadão. Ninguém quer isso. Também ninguém defende, como prioridade, voltar a alterar a Constituição antes das pessoas aprenderem a cumpri-la. Um mais velho disse-nos mesmo para não nos distrairmos com isso. A prioridade é todos aprenderem a cumprir a Constituição. Se ainda não aprendemos a cumprir a Constituição que temos há muito tempo, para que alterar? Precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa atitude perante a supremacia da Constituição e das leis e abandonar definitivamente a Constituição das ordens superiores. Devemos abandonar a Constituição das ordens superiores. Senhores jornalistas, este é, em síntese, o balanço das nossas atividades junto do eleitorado. Aprofundamos a relação de confiança entre o deputado e o povo soberano. Registramos a manifestação da sua vontade de mudança em relação à sua política econômica e social. Tomamos boa nota das dezenas de recomendações feitas sobre as autarquias, que, aliás, já estão sendo incorporadas no nosso projeto de lei, e fortalecemos a convicção de que só com democracia participativa Angola terá desenvolvimento inclusivo. A tentativa de homicídio frustrado, organizada por milícias do regime na província do Cubango, não reduziu em nada o balanço altamente positivo destas jornadas parlamentares. Entendemos que os fundamentalistas em causa são vítimas do sistema e dos obscurantismos que ele constrói, infelizmente, para manter a grande maioria dos angolanos refém da pobreza e do neocolonialismo. Aproveito a ocasião para manifestar a todos o nosso apreço pela hospitalidade demonstrada e pelo encorajamento que nos deram para prosseguir o caminho da democracia em prol da construção da nação angolana.
Deus abençoe agora. Muito obrigado. Senhores jornalistas, antes de passarmos à fase de questões que são colocadas por Vossas Excelências, gostaria de convidar o deputado João Muzaza Cauessa, coordenador dos deputados, que trabalhou na província do Panambanco, grupo de deputados que sofreu tentativa de assassinato. Vamos apresentar os deputados que sobreviveram àquela tentativa. Está cá do nosso lado esquerdo, está aqui do nosso esquerdo o deputado João Muzaza Cauessa, que é o coordenador, vai falar de viva voz, na primeira pessoa, sobre o atentado protagonizado pelo regime, tanto politicamente orientado pelo governo provincial e pela direção do MPLA na província do Panamá. Está conosco o deputado Jeremias Abílio Kaunda, também fez parte do grupo de deputados, e também está David Kissadila, também membro da delegação. Está cá também, devia estar cá o nosso assessor Maurílio Vieira,